Vamos agora começar a estudar excitação impulsiva. Esse tipo de excitação é utilizada para modelar fenômenos muito intensos, porém de curtíssima duração. Por exemplo, descargas elétricas, relâmpagos, surtos de tensão, pulsos de corrente muito curtos, etc. Tá? Então, sempre que você tiver um fenômeno de, de alta intensidade, porém curtíssima duração, a gente pode usar o delta de Dirac. Vamos voltar aqui ao exemplo do capacitor sendo carregado. Tá? Então, nós temos o capacitor e essa chave aqui vai comutar para cima em t igual a t0 e o capacitor vai começar a ser carregado. Nós vimos já que a tensão no capacitor será dada por uma função desse tipo. Então, antes de t0 a tensão é 0, depois ele vai sendo carregado até t0 mais ΔT e depois ele já está totalmente carregado, a tensão no capacitor será E igual à tensão na fonte. Nós vimos também que a carga armazenada pelos capacitores será C vezes E, a capacitância vezes a tensão máxima que ele atinge, independentemente de quanto dura esse ΔT. Então, se essa curva sobe mais rapidamente, a carga continua sendo C vezes E. Bom, vamos agora, a questão agora é determinar o valor da corrente IC que passa nesse capacitor. Utilizando a relação tensão-corrente do capacitor em convenção de receptor, a gente sabe que a corrente será C vezes a derivada temporal da tensão nele. Então, se essa aqui é a expressão, o gráfico da tensão, então, se eu calcular a derivada disso, eu vou chegar na função da corrente. Tá? Agora, como eu sei que a carga total tem que ser C vezes E, e a carga é a integral dentro do intervalo de tempo do valor da corrente, eu sei que se eu integrar entre t0 e t0 mais ΔT, eu vou ter que obter C vezes E. Então, essa área aqui tem que ser C vezes E. Aqui eu estou assumindo que o capacitor não está carregado em t igual a 0. Significa que a área embaixo desse pulso aqui vale C vezes E e tem que ser constante, independente de quanto dura o ΔT. Tá? Então, se o ΔT é mais curto, significa que o capacitor carrega mais rapidamente. Então, a corrente instantânea ali naquele trecho vai ser maior, porém, a área tem que ser constante, que é C vezes E. Então, fazendo de novo o limite de ΔT indo para zero, o que vai acontecer é o seguinte: quanto mais curto é o ΔT, maior vai ser a intensidade da corrente, para manter essa área constante, C vezes E, até um limite que essa duração vai para zero e o valor da corrente precisa ir para infinito, para de alguma forma essa área manter C vezes E. Coloquei área entre aspas, porque agora só tem um ponto aqui que a função não é zero, e de alguma forma essa área está contida nessa função. Então, o limite de IC de t para ΔT indo para zero vai ser esse delta de Dirac, ocorrendo em t igual a t0. E aqui eu codifico a área desse delta de Dirac, que é C vezes E. Depois nós vamos voltar nessa expressão. Note que o formato da corrente I não é relevante quando ΔT vai para zero. Basta lembrar que nós temos que manter a área constante C vezes E. E o que vai acontecer é que em t igual a t0 nós de fato temos uma singularidade, porque nós temos um gráfico com um pulso com duração zero, mas de certa forma essa área continua sendo C vezes E. Algumas observações aqui. Circuitos reais nunca vão ter um comportamento exato como o delta de Dirac. Por quê? Porque a corrente nunca vai ser infinita. Tá? Então sempre vai precisar de um ΔT, por menor que ele seja, para carregar o capacitor, por exemplo. Porém, essa modelagem ajuda a gente porque simplifica muito a análise. É mais fácil trabalhar com o delta de Dirac do que com a função exata. Então, se você não precisar da função exata, o delta de Dirac vai facilitar. Então, isso vai poder sempre ser utilizado sempre que o ΔT de duração desses impulsos for muito menor do que as constantes de tempo do seu circuito. Vamos agora adotar uma definição informal para o delta de Dirac, mas que vai ser suficiente para nós aqui na disciplina. No apêndice dessa aula eu vou voltar a esse assunto, vou dar uma definição mais rigorosa sobre o delta de Dirac. Então o delta de Dirac a gente vai definir da seguinte forma. Ele é uma função que vale 0 para t diferente de 0,
Para t igual a zero, o delta de Dirac vai para infinito, eu tenho uma singularidade aqui. Tá? E a integral dessa função em qualquer intervalo contendo o ponto de singularidade vai valer 1. Tá? Então, esse delta aqui tem uma singularidade em t igual a zero. Então, qualquer integral contendo essa singularidade vai ser 1 por definição. Nós vimos que, no exemplo que eu cheguei no delta de Dirac através de um limite daquele pulso de corrente, e é possível mostrar que o delta de Dirac ele é o limite de um pulso de um formato qualquer. Tá? Você pode fazer um pulso de qualquer formato. O limite, quando ele vai para a duração zero, eu chego no delta de Dirac. Então, o que é importante nesse limite é sempre manter a área constante. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um pulso triangular, aqui eu tenho uma área unitária. Então, se eu diminuir a duração desse pulso, eu preciso aumentar a amplitude para que a área continue valendo 1. Então, eu vou repetindo esse procedimento. Então, o que vai acontecer é que o pulso vai ficar cada vez mais curto, mas tem que ficar cada vez mais alto. Quando a duração do pulso vai para zero, a amplitude vai para infinito, e eu chego no delta de Dirac ainda mantendo essa área unitária. Tá? Como esse gráfico aqui, na verdade, é só um valor, um ponto que não é zero, a gente não costuma chamar isso de área. Tá? A gente vai chamar de intensidade ou amplitude do delta de Dirac. Lembra que quando a gente fala de intensidade e amplitude, a gente está referenciando a essa área, entre aspas, não a amplitude. O valor da função ela vai para infinito, mas essa área continua sendo 1, que é o que a gente está chamando de intensidade. Bom, como qualquer outra função, a gente pode deslocar o delta de Dirac onde a gente quiser. Então, tem um delta de t aqui, um delta de t menos a. Então, a singularidade vai ocorrer em a. Aqui, delta de t mais b vai ocorrer em menos b. E a gente costuma representar graficamente o delta de Dirac com uma função identicamente nula, exceto no ponto de singularidade que te desenha uma flecha para indicar que isso vai para o infinito. A gente pode também modificar essa intensidade, entre aspas, área do delta, multiplicando por um escalar. Então, por exemplo, se f de t é c vezes o delta de Dirac, então, se eu calcular a área dessa função, vai ser a integral de menos infinito até mais infinito de c vezes delta t. Isso aqui é f de t. Então, o c sai da integral e eu tenho, de fato, a integral de menos infinito a mais infinito de delta de t dt. Isso, pela definição de delta de Dirac, vale 1. Então, dá c. Então, a área dessa nova função será c. Eu posso multiplicar por um valor negativo também. Então, a área vai dar um valor menos d. Tá? Então, o que a gente costuma fazer é representar essa flecha no ponto de singularidade. E ao lado, a gente costuma escrever qual que é essa intensidade associada. Tá? Então, aqui é o primeiro caso, tem intensidade c. E essa outra aqui tem intensidade menos d, desenhando para baixo. Vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro é a integral entre menos 1 e 1 do delta de Dirac, delta de t dt. E note que o ponto de singularidade dessa função, que é em t igual a zero, pertence ao intervalo de integração. Então, isso por definição é 1. No segundo caso, o ponto de singularidade, que também aqui é t igual a zero, não pertence ao intervalo de integração. Então, o resultado dessa integral é 0. No último caso, ponto de singularidade de t, delta de t menos 3 é em t igual a 3, que de novo pertence ao intervalo de integração. Eu estou integrando entre 1 e 4. Então isso vai ser 1. O delta de Dirac, dá para ver a partir dessa expressão aqui, que ele não pode ser uma função usual. Né? Por quê? Porque qualquer função que seja identicamente nula, exceto em um ponto, ele tem integral de Riemann nula. Tá? O que não é o caso do delta, porque eu estou definindo ele com essa propriedade. Tá? Então, o que acontece é que o delta de Dirac, na verdade, é uma função generalizada ou distribuição. Tá? A teoria por detrás disso vai além do escopo desse curso, mas no apêndice eu vou voltar a esse assunto do delta de Dirac e vou apresentar de uma forma mais rigorosa. Vamos ver agora umas propriedades do delta de Dirac. A primeira delas é que o delta de Dirac é uma função par, porque ela tem simetria em relação ao eixo y. Então, o delta de menos t é igual a delta de t. A segunda propriedade é a propriedade do escalamento do delta de Dirac. Então,
delta de ct, onde c é diferente de zero, será 1 sobre o módulo de c vezes o delta de t. Tá? Esse parâmetro c aqui pode ser visto como se fosse a velocidade com que o argumento passa pelo zero, pelo ponto de singularidade do delta. Tá? Quanto mais rápido o argumento passa por zero, menor fica a intensidade do delta. Tá? Vamos demonstrar essa propriedade. Então vamos primeiro assumir que eu tenho uma função f de t, qualquer integrável, e o valor da integral entre a e b seja a. Okay? Então agora eu vou considerar a função escalada, f de ct. Tá? Por enquanto, assumindo c maior que zero. Então a gente sabe que uma função de f de ct ela vai comprimir o gráfico no eixo x. Então, onde era a, ele vai para a sobre c. Onde estava b, vai b sobre c. Então ele comprime o eixo x com o fator 1 sobre c. Então agora vamos calcular a integral entre esses dois pontos, porque são os pontos relacionados aos limites de integração da função original. Então a integral entre a sobre c e b sobre c da função f de ct dt, eu posso usar aqui uma substituição de variáveis. Então, se y é igual a ct, então dy será c vezes dt. Posso isolar o dt e substituir aqui, vai ficar dy sobre c. E os limites de integração eu posso transformar simplesmente substituindo esses valores aqui onde estava o t. Tá? Então, no final eu fico com a integral entre a e b de 1 sobre c de fy dy. Então, eu tenho essa integral é igual a essa aqui. Tá? Então, eu repeti ela aqui embaixo, só troquei a variável de integração e coloquei t de volta. Agora foi o seguinte, eu vou pegar essa igualdade e vou mudar a função f. Eu vou assumir agora que a minha função f é um pulso centrado na origem, tá? Entre a e menos a. E sem perda generalizada, eu vou assumir que essa área aqui é unitária. Então, de novo, eu vou considerar a versão escalada desse pulso de t, então p de ct. Novamente, esse gráfico será comprimido no eixo x no fator 1 sobre c. Então, agora vai ficar menos a sobre c até a sobre c. E, então, essa integral desse lado, que é dessa função, será igual a essa integral, que é a função sem escalar. Só usei o resultado do slide anterior. No limite, quando o a vai para zero, então note que aqui, quando o a vai para zero, essa função vai se aproximar do delta de Dirac, porque é um pulso, sempre com área unitária, e de duração zero. Então, o pulso de t vai, no limite, chegar no delta de Dirac, e o que vai acontecer é que esse pulso comprimido vai chegar no delta de Dirac comprimido. Agora, o que acontece é que, se essa integral é igual a essa integral, então, esse integrando tem que ser igual a esse. Tá? Então, o que vai acontecer é que delta de ct é igual a 1 sobre c, delta de t. Aqui, nós assumimos que o c é maior que zero. Se o c for menor que zero, o que vai acontecer é que a gente pode reescrever esse c dessa forma, menos o módulo de c. Então, eu separei a magnitude do valor do c do sinal. E como o delta é uma função par, eu sei que delta de menos ct tem que ser igual a delta de ct, porque a função é par. E agora a magnitude é um valor positivo, eu posso usar o resultado aqui da equação 44. Então, delta de módulo de c dt é 1 sobre o módulo de c vezes delta de t, que completa a demonstração. A próxima propriedade é o produto de uma função f de t pelo delta de Dirac. Então, se eu tiver uma função f de t contínua em t0, isso aqui é importante, então o produto dessa função pelo delta de Dirac com a singularidade localizada em t igual a t0 será f de t0 vezes o delta de Dirac. Note que isso aqui é um número, é o valor da função f de t avaliado no ponto de singularidade do delta. Okay? Outra propriedade, 0 vezes o delta vai ser igual a zero. Tá? Essa propriedade aqui ela parece um pouco estranha. Por quê? Porque quando você faz 0 vezes o delta, em t igual a t0, essa função vai para infinito. Então nós temos alguma coisa do tipo 0 vezes infinito, que é uma indeterminação. Tá? Para entender de fato essa igualdade aqui, a gente precisa estudar o delta de Dirac como uma função generalizada. A gente vai ver isso
no apêndice dessa aula. Bom, então vamos demonstrar essa propriedade da multiplicação por uma função. Então, considera o produto f de t vezes delta de t menos t0. Então, eu desenho uma função f de t, e aqui eu pus um delta de Dirac com uma singularidade em t0. Bom, como esse produto, agora eu tenho que fazer o produto f de t vezes o delta. Como o produto dessas duas funções fora do t0 vai ser sempre zero, eu poderia, em princípio, substituir essa função f de t por uma outra função g, sem modificar o resultado, contanto que o g seja contínuo e o g de t0 seja igual a f de t0, porque todo o resto, onde f é diferente de g, o produto vai dar zero naturalmente. Só nesse ponto aqui que alguma outra coisa está acontecendo. Então, se g de t tem o mesmo valor de f de t nesse ponto, então o produto f de t vezes esse delta vai ser igual ao g de t vezes esse delta. Bom, então o que eu vou fazer é o seguinte, já que eu posso escolher o g, eu vou escolher um g de t desse tipo. O g de t vai ser uma constante e vale exatamente o valor de f de t0. Então, minha função g de t é uma constante. Tá? Então, note que fora de t0, o produto aqui vai continuar dando zero de toda forma. E aqui onde a função, o delta de Dirac é um valor indeterminado, como as duas funções são iguais, o resultado vai ser igual. Tá? Então, f de t delta de t menos t0, eu vou substituir pela minha função g de t. E minha g de t eu defini como sendo uma constante com o valor f de t0, o que completa a demonstração. F de t delta de t menos t0 é igual a f de t0 delta de t menos t0. Próxima propriedade é a propriedade da amostragem, ou shifting property em inglês. Ela diz o seguinte, então a integral do produto entre uma função f de t contínua em t0, isso é importante, ela tem que ser contínua em t0, e o delta de t, tá, é o valor da função avaliada no ponto de singularidade do delta, contanto que a integral contenha o ponto de singularidade. Tá? Então, o produto de duas funções, uma delas sendo uma função contínua e a outra sendo o delta de Dirac, isso vai ser igual à função f avaliada no ponto de singularidade 0. Se o delta de Dirac estiver deslocado, então a singularidade aqui ocorre em t igual a t0, então essa integral é f de t0. Então a f é avaliada no ponto de singularidade. Novamente, o intervalo de integração precisa conter o valor de t0. Demonstração dessa propriedade. Então, nós queremos demonstrar isso. Tá? Então, nota que aqui eu posso usar a propriedade da multiplicação de delta por uma função. Tá? Então, f vezes o delta vai ser igual à função avaliada no ponto de singularidade vezes o delta. É a propriedade que a gente acabou de ver. Como isso aqui é uma constante, ele sai da integral e fica a integral de AB de delta de t menos t0 dt. Isso aqui vale 1, por definição do delta de Dirac. Então, essa integral vai ser f de t0. Aqui eu estou assumindo que o t0 está contido no intervalo AB. A próxima propriedade é a função composta com delta de t. Então, agora nós temos delta de uma função f de t. Então, f de t é o argumento do delta. Tá? Então, delta de f de t será a somatória de delta de t menos tk. Tk são os zeros da função f de t. Então, nós temos que saber quantos zeros tem a função f de t. E haverá um delta em cada um dos seus zeros, divididos pelo módulo da derivada de f em cada um desses zeros. Essa f precisa ter derivada não nula em seus zeros, porque a gente está dividindo aqui pelo módulo da derivada. Então, não pode ter a derivada zero em seus zeros. Bom, para entender isso aqui, vamos considerar esse exemplo aqui. Tem uma função f de t e eu quero calcular delta de f de t. Agora, perceba que enquanto f é positivo, tá? Então nesse trecho aqui, nós teremos delta de um número positivo. Mas delta de um número positivo é zero, porque o delta de Dirac ele é zero para t diferente de zero. A mesma coisa ocorre quando f de t é negativo. Então nesses dois trechos aqui, que são negativos, teremos delta de um número negativo. Então também será zero.
Somente quando f de t cruza o eixo x, ou seja, em seus zeros, então aqui, aqui, aqui e aqui, que eu estou chamando de tk, nós teremos delta de zero. E aí sim nós teremos impulsos. Então, o delta de f de t será um somatório de impulsos localizados em cada um dos seus zeros. Agora resta só entender por que nós temos que dividir cada um deles pelo módulo da derivada em tk. Para isso nós vamos fazer a dedução, a demonstração dessa propriedade. Bom, nós sabemos então que delta de f de t apresentará impulsos, deltas de Dirac, em cada um dos zeros da função f. Resta agora identificar qual que é a intensidade de cada um deles. Para isso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular aproximações lineares da função f de t em cada um dos seus zeros. Então aqui eu desenhei uma aproximação linear, a aproximação de série de Taylor linear em torno de t1, eu chamei de ft1. Tem uma outra aqui em torno de t2, então ft2, ft3 aqui até o ft(n). Okay? E note que eu posso escrever então delta de f de t, então vai ser essa soma de delta de Dirac como delta de f(1) de t mais delta de f2 de t mais etc, etc, até delta de fn de t. Por que eu posso fazer isso? Vou analisar um desses casos. Perceba então que agora eu tenho delta de uma outra função aqui. Então f1' é de novo um argumento do delta. Tá? Então parece que não saiu do lugar, porque antes eu tinha o delta de um argumento e agora eu tenho o delta, continuo tendo um argumento. A diferença é que essa função agora aqui é uma reta. Tá? E como essa função é uma reta, eu sei que ela só vai passar no zero uma vez. Então, só vai passar onde? Em t1, porque é onde eu calculei a série de Taylor aqui linear em torno de t1. Então eu sei que isso aqui vai ser zero apenas em t1. Essa função aqui é a mesma coisa, então é delta de f2 de t. Então eu sei que essa função, como é uma reta, ela vai cruzar o eixo x apenas uma vez em t2. E assim sucessivamente. Então eu tenho somatória de k igual a 1 a n, são os n zeros da função f, de delta de f tio k. Bom, então agora vamos calcular a expansão em série de Taylor da função f de t em torno de cada um dos zeros, tks. Então f tio k de t vai ser f avaliado em tk, mais a derivada da função f avaliada em tk, vezes t menos tk. Isso aqui é a aproximação linear da série de Taylor. Okay? Como tk por definição é o zero, f de tk eu sei que é zero. Então f de tk, f k de t vai ser a derivada de f avaliada em tk, vezes t menos tk. Então eu posso substituir essa expressão onde aparece f k e eu chego com essa expressão aqui. Okay? Agora, note que eu tenho somatórias de vários deltas. Okay? Delta de f' de tk vezes t menos tk. Então note que f' de tk é um número, é a derivada de f avaliada em tk. Então é a inclinação daquela reta. Okay? Então agora o que eu tenho? Eu tenho delta de uma constante, então é delta de uma constante vezes t menos tk. Então isso aqui é uma daquelas propriedades. A propriedade que a gente viu era delta de c vezes t. É 1 sobre o módulo de c vezes o delta de t. Então o que eu posso fazer? Eu passo essa constante aqui para fora em módulo. Por isso que aparece aqui o módulo de f' de tk. Eu escrevi essa expressão aqui usando essa propriedade. E aí eu completo a demonstração. Então note que, deixa eu voltar um slide. Então a intensidade de cada um desses impulsos será a inclinação da reta, porque ela que mede a velocidade com que o argumento passa pelo zero. Então essa expressão aqui são os deltas, e aqui é 1 sobre o módulo da derivada naquele ponto. Isso completa a demonstração.